Bom dia, boa tarde, vai depender do momento em que vocês estarão assistindo esse vídeo. Bom, o meu grupo ficou com o tema Fluxo de energia nos ecossistemas e eu vou começar falando um pouco sobre fotossíntese e respiração. Como vimos na atividade, produtores como as árvores utilizam dióxido de carbono, água e a luz solar para produzir açúcares por meio do processo da fotossíntese. Mas o que é esse processo? É um processo em que as plantas produzem energia necessária para a nossa sobrevivência. Água e sais minerais são retirados através do solo, por meio da raiz, e são levados pelo caule, através do caule, para as folhas em forma de seiva, denominado seiva bruta. Os açúcares fornecem energia para que produtores e consumidores cresçam. Uma parte dessa energia obtida por meio dos alimentos, através da respiração celular, é usada pelos organismos em processos vitais, como crescimento, reparação e etc. E a maior parte, que não pode ser utilizada pelos organismos, é retirada e transformada em calor. Bom, como podemos ver o processo na imagem, o processo de fotossíntese mais detalhadamente. Bom, a planta, aí a árvore, absorvendo a luz solar, o gás carbônico e através da raiz aí a água e os sais minerais e liberando o gás oxigênio e por meio das folhas a glicose. Alguns tipos de bactérias também podem produzir carboidratos através de um processo mais ou menos semelhante ao da fotossíntese, chamado de fotossíntese bacteriana. Outras bactérias encontradas nos fundos marinhos habitais sintetizam carboidratos sem a presença da luz. Como elas fazem isso? Oxidam, por exemplo, o gás sulfídrico através de um processo chamado quimiossíntese, que é a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz solar. Esse processo é realizado principalmente por bactérias. Pirâmide de energia. Essa pirâmide representa em cada nível trófico a quantidade de energia acumulada por unidade de área, ou volume por unidade de tempo, quilocaloria por metro quadrado por ano. Dessa forma, a pirâmide indica o fluxo de energia presente em cada nível trófico de uma cadeia alimentar de um ecossistema, levando em conta o fator tempo. Sendo assim, não há possibilidade de inversão na pirâmide, já que o fluxo de energia de um ecossistema é unidirecional e vai diminuindo a cada nível trófico. Apenas 10% será passado para o próximo nível. Na figura, é possível observar um número muito maior de produtores que servirão para alimentar os consumidores primários em um número menor, em que por sua vez alimentariam os consumidores secundários. Essas bases mais largas, diminuem em direção ao ápice, são observadas, pois os consumidores secundários, geralmente de maior porte, necessitam de mais presas para manter seu corpo. Pirâmide de número. Esta pirâmide alimentar representa o número de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar, em determinado ecossistema. A pirâmide da figura representa uma pirâmide de número normal, onde há uma base larga e em direção ao ápice vai se estreitando. 1000 plantas alimentam 300 gafanhotos, que alimentam 20 aves. Em certas situações, a pirâmide de número pode ser inverter, quando, por exemplo, se quer esquematizar a presença dos números de organismos existentes em uma árvore. Uma árvore alimenta milhares de pulgões, que vão alimentar milhares de protozoários. Pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de um determinado nível trófico. Frequentemente é expressa pelo peso seco, por unidade diária. Assim,
a gente tem gramas por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado. Na figura, a gente tem um exemplo que cerca de 8 toneladas de alfafa sustentam 1 tonelada de bezerros em um ano e, por sua vez, sustentam um adolescente de 47 kg neste mesmo período, de acordo com o exemplo. Fonte de energia para os organismos. A energia necessária para manter as funções corporais, tanto em repouso quanto durante diversas modalidades de atividade física, vem do consumo dos carboidratos, as gorduras e as proteínas. Além do papel como combustível biológico, esses nutrientes que eu acabei de citar desempenham também um papel importante na manutenção da integridade estrutural e a função que o organismo traz. Ou seja, aqui temos dois exemplos no vídeo, duas imagens. Uma é como o veado se alimenta das plantas, e essa planta se alimenta da energia solar. E os restos dessa planta, eles usam os decompositores e acabam virando os próprios nutrientes da planta. Ela produz oxigênio pro veado, e o veado retribui com gás carbônico. No outro exemplo, temos aqui a águia, a cobra, a naja, o rato, que a fonte de energia vai ser o capim, serve de fonte de energia para a cigarra serve de fonte de energia para o rato serve de fonte de energia para a cobra, e a cobra serve de fonte de energia para a águia. E ambos... Fluxo de energia no ecossistema e energia tróficos. Como sabemos, no ecossistema é feito de como se fosse uma cadeia, que lá embaixo temos os produtores, no meio os consumidores primários, depois os consumidores secundários e os consumidores terciários. E se tiver mais, vai ter. Podemos citar o exemplo a minhoca. A minhoca, ela se alimenta dos distritos vegetais. Os distritos vegetais acabam sendo os produtores. Nesse caso, como a minhoca ela se alimenta deles, ela vai ser o consumidor primário. E depois, quando a galinha se alimenta dessas minhocas, ela se torna o consumidor secundário. E como nós, seres humanos, vamos se alimentar da galinha, nós seremos o consumidor terciário. Um exemplo bem explícito que podemos dar é que cerca de 1.000 kg, a cada 1.000 kg de vegetais, é possível obter cerca de 250 kg de carne. E é assim que funciona a cadeia alimentar. Bom, agora vamos falar sobre perca de calor e perca de energia. O que na verdade é bastante fácil, pois ambos os assuntos estão relacionados. Vimos que no nível trófico, cerca de apenas 10% da energia é passado para o próximo nível. Isso ocorre por quê? Pois ao alimentar-se, o animal utiliza cerca de 90% dessa energia para funções básicas como calor, como aquecer-se. Após essa energia ser transformada em calor, ela não poderá mais ser reutilizada, ou seja, ela é perdida do ecossistema. Por isso dizemos que a energia não é reaproveitável. E é por isso que a cada nível trófico a tendência é sempre diminuir de energia. O nitrogênio na reciclagem da matéria. O nitrogênio ele é de fundamental importância porque ele está na composição dos aminoácidos que estruturam as proteínas e o DNA e o RNA. Ele não pode ser absorvido pelos seres humanos em grande quantidade, pelos seres humanos e pelos animais em grande quantidade, porque ele está na forma gasosa no ambiente, ou ele só pode ser absorvido pelos seres humanos na forma nos vegetais, quando a gente comemos alimentos que contêm nitrogênio. Boa parte dos vegetais contém nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio faz parte de 3 processos que as plantas utilizam: a amônia e o nitrato, que é a fixação do nitrogênio, a nitrificação e a desnitrificação. A fixação de nitrogênio é a liberação do nitrogênio pelas algas azuis e bactérias. Aí as bactérias liberam amônia ou nitrato no solo. Essas bactérias, a liberação da amônia no solo
pelas bactérias, vai fazer parte do processo de nitrificação, que é dividido em dois. A nitrosação, que é pegar a amônia e transforma em nitrito, só que o nitrito ele é tóxico para as plantas. Aí o nitrito entra no segundo processo, que é a nitratação, que transforma o nitrito em nitrato, que vai ser utilizado pelas plantas para oxidar algumas substâncias orgânicas. Aí vem a desnitrificação, porque algumas bactérias ela utiliza o oxigênio do nitrato ou do nitrito para oxidar e produzir energia. Isso é de total fundamental importância, porque ele utiliza a matéria para fazer reciclagem, ou seja, ela vai pegar a decomposição das substâncias orgânicas ou dos compostos orgânicos e vai transformar a matéria em amônia, e a amônia vai fazer parte de todos os processos da fixação, ou da nitrificação e da